Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica desta segunda-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Josué, capítulo 1, o versículo 9, que nos diz assim: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O tema: Deus sempre está com os seus, por isso não há o que temer. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 5, que traz por título o reinado de Acasias. Servir ao nosso Deus, irmãos, é simplesmente algo incrível. Principalmente porque nós podemos contar com Ele em todas as situações, em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as horas. Não existe lugar, não existe momento, não existe circunstância em que o nosso Deus não possa nos ajudar. Por isso que aqueles que fazem a sua obra, aqueles que trabalham para Ele, são felizes, porque sabem que podem contar com Ele a qualquer momento. A leitura em particular que estamos fazendo hoje fala acerca do chamado de Josué, o chamado para estar à frente do povo de Deus, o chamado para fazer a obra de Deus. E ele é chamado a substituir ninguém menos que Moisés, alguém que demonstrou na sua vida, ou durante a sua vida, o quanto era íntimo do Senhor, o quanto estava na presença de Deus. E lógico que seria covardia da nossa parte se nós quiséssemos comparar Josué, que está começando agora à frente da obra de Deus, com Moisés, que está encerrando. Moisés tem a sua longa vida de preparação. Nós estamos vendo desde a semana passada o quanto é importante a intimidade com Deus, ou viver diário com o Senhor, porque isso nos ajuda a crescer. O que vai nos tornar bons servos, o que vai nos dar a capacidade de estarmos em condições de fazer a obra de Deus, de atender às necessidades da obra de Deus, é o quanto nós caminhamos com o Senhor. É o quanto perto nós estamos do Senhor e há quanto tempo estamos caminhando com Ele. O tempo de caminhada não é para dizer que nós temos tempo de casa, mas sim o quanto nós temos de amadurecimento em Sua presença. O Moisés, que está encerrando agora a sua caminhada, só de ministério tem 40 anos. Só à frente do povo são 40 anos. 40 anos vendo Deus operar coisas extraordinárias. 40 anos vendo Deus fazer obras incríveis, ouvindo o Senhor falar diretamente com ele. E aí vamos olhar para o resto da vida de Moisés, que é dividida em 3 blocos de 40, e nós vamos ver que Deus já está preparando Moisés desde antes de Moisés nascer. Moisés é resposta de oração para aquele povo. Quando nós encontramos agora Josué, Josué está substituindo Moisés. Porém, Josué não é alguém que vai cair de paraquedas no ministério. Josué já está caminhando com Moisés, já está sendo treinado com Moisés, está assistindo Moisés, desde o início do ministério de Moisés. Desde o começo da caminhada no deserto, Josué já estava do lado de Moisés. Josué já estava assistindo Deus operar através de Moisés. Só que até agora era Deus usando Moisés e Josué assistindo. Ou seja, Josué estava vendo Deus através de Moisés. Agora ele seria o espelho de Deus. Agora ele é quem faria a obra. Era através da vida dele que as obras deveriam ser feitas. Seria através da vida dele que Deus iria se manifestar, se revelar à nação. É uma grande responsabilidade, lógico, é uma grande responsabilidade. Mas, quando nós olhamos, irmãos, não para quem nós somos, mas para quem o nosso Deus é, e é isso que Josué é chamado a atender, não olhar para quem ele era, não olhar de que tribo ele vinha, não olhar de qual era o seu legado, qual era o seu histórico de serviço, mas olhar quem o Senhor é.
Por isso nós precisamos conhecê-lo. Lógico que nós temos que nos conhecer, saber das nossas limitações, conhecer a nossa realidade, mas precisamos, acima de tudo, conhecê-lo. Saber de verdade quem é o nosso Senhor. Saber de verdade o que Ele quer, como Ele quer que a obra seja feita. A partir do momento em que eu o conheço, a partir do momento em que eu sei quem é o Senhor, a quem eu sirvo, eu confio cada vez mais em fazer a sua obra. Eu confio cada vez mais em atender a sua voz, em atender a sua palavra, porque de fato eu o conheço. Porque de fato eu tenho crescido na intimidade com Ele. Até chegar um momento em que eu consigo distinguir entre a voz dele e a voz de outros. Entre a vontade dele e a minha vontade. Entre a vontade dele e a vontade do povo, e a vontade do coletivo. E em todos os momentos eu sempre vou poder confiar na vontade dele. Eu sempre vou poder confiar na palavra dele. Sempre vou confiar na sua orientação. Por isso nós não precisamos nos espantar. Por isso nós não precisamos nos preocupar. Seja lá com o que for que virá à nossa frente. Porque sabemos que o Senhor está conosco. Servir a Deus é saber de fato que o nosso Deus é Senhor sobre todas as coisas. E saber que Ele sempre estará conosco. Elias sabia disso. A partir do momento em que Elias cresceu na presença do Senhor, a partir do momento em que Elias começou a se relacionar com Deus, ele foi aprendendo isso. Que se pode confiar em Deus, aquilo que o Senhor mandar falar, você pode falar, porque Ele vela sobre a sua palavra. Se Ele falou, Ele garante o que Ele disse. E então nós vemos a construção de alguém como Elias, de alguém que inicia como um ser humano igual a todos os outros, mas quando termina é um gigante no nome. Alguém que bastava algumas informações e você saberia de quem essa pessoa estava falando. Não chama a atenção? Quando os mensageiros chegam para Acasias e falam com ele, nós encontramos com um homem e ele mandou a gente voltar para dizer para o Senhor isso, isso, isso e isso. E eles dão a informação e ele imediatamente diz, é Elias. Foi Elias quem estava profetizando. Ou seja, quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor, quanto mais tempo nós estamos nos relacionando, quanto mais tempo nós vemos orações sendo respondidas, quanto mais nós vemos vidas sendo abençoadas, Deus operando, Deus falando e a sua palavra cumprindo no meio do povo, mais nós confiamos no Senhor. Mas nós podemos confiar que Ele estará conosco e Ele vai honrar aquilo que Ele fala. Por isso, não há o que temer, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor está sobre a sua obra, e essa obra é garantida em nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe, irmãos. Tenham todos um excelente dia. Fiquem em paz.